E aí galera, estou de volta e como vocês já podem perceber, de cenário novo. Olha só que maravilha! Pois é, por isso mesmo fiquei algum tempo sem lançar novas aulas, mas agora vamos que vamos com tudo, continuando o nosso curso extensivo. Vamos iniciar agora o assunto de matrizes. Essa é a primeira aula com a introdução, os conceitos iniciais. Vamos embora, sem perder tempo, temos ali a definição. Uma matriz, ela é uma tabela de números dispostos em linhas e colunas. Só isso, tá? Bem tranquilo. A representação é a seguinte: a matriz pode aparecer dentro de parênteses, ou dentro de colchetes, ou dentro de barras duplas. As principais, as mais utilizadas, são as duas primeiras, tá? Entre parênteses e entre colchetes. A ordem ou tipo da matriz indica pra gente quantas linhas e quantas colunas essa matriz possui. Uma matriz que tem m linhas e n colunas, a ordem dela é m por n, tá ok? Escreve mxn e lê m por n. Significa então que tem m linhas e n colunas. O que isso quer dizer? Se uma matriz tem ordem 3 por 5, é porque ela tem 3 linhas e 5 colunas. Se uma matriz tem ordem 2 por 7, é porque ela tem 2 linhas e 7 colunas, e assim por diante. O primeiro número da ordem indica sempre a quantidade de linhas da matriz, e o segundo número da ordem nos indica a quantidade de colunas. E aí, escrevemos dessa maneira aqui. Sempre uma letra maiúscula para representar a matriz, então eu estou dizendo que é uma matriz A, e menorzinho do lado eu escrevo a ordem dessa matriz. Bem tranquilo. Na sequência temos ali matriz genérica. Para a gente partir de fato para a matriz genérica, temos que saber representar cada um dos elementos de uma matriz. Como que nós fazemos isso? Da seguinte forma: você coloca sempre uma letra minúscula para indicar elemento, tá? Essa letra minúscula tem que ser a mesma letra da matriz que você está representando, certo? Então, se você estiver representando os elementos de uma matriz A, você usa um A minúsculo, tá? Se estiver representando os elementos de uma matriz B, você usa B minúsculo e assim por diante, certo? Então isso aqui é importante, tá? Letra minúscula sempre para elemento, letra maiúscula para matriz. Do lado dessa letra minúscula vai dois números chamados de índices. O primeiro desses números nos indica a linha que o elemento está e o segundo número nos indica a coluna. Então aqui temos aqui I, depois J. O I indica a linha e o J é a coluna. O que isso quer dizer, professor? Não estou entendendo. É bem fácil, tá? Se eu tenho, por exemplo, A23 aqui, significa que é o elemento da matriz A que está na linha 2 e na coluna 3. E aí você consegue dizer qual é esse elemento na matriz, né? Você sabe onde esse elemento vai estar na matriz. Isso aqui é importantíssimo, tá? Já temos um exemplo para verificar, é bem fácil. Na matriz A de ordem 2 por 3 a seguir, determine quem é então o A13, o A21 e o A23. Vamos lá. Bom, se a matriz está em ordem 2 por 3, já sabemos o que significa, né? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. E verificamos que de fato isso acontece. Olha só, 1, 2 linhas e 1, 2, 3 colunas. Linhas sempre as filas na horizontal, né? E colunas as linhas aqui na vertical. Perfeito. As linhas a gente começa a contar sempre de cima para baixo. Então vamos lá para o primeiro elemento, é o A13, o que está na primeira linha e na terceira coluna. Na primeira linha eu tenho os elementos -3, 9 e 4. É só eu ver qual é a coluna que eu quero agora. Eu quero o que está na terceira coluna. Então eu pego na primeira linha a terceira coluna, o elemento que eu tenho aqui é o 4, porque as colunas eu começo a contar da esquerda para a direita. Então, primeira coluna, segunda, terceira. O A13 é 4. Maravilha! Agora o A21 é o que está na segunda linha, primeira coluna. Na segunda linha temos aqui o 8, o 0 e o 1. O que está na primeira coluna é o 8. E o A23 é o que está na segunda linha, terceira coluna. Temos aqui o 1. Tá ok? Agora sim, vamos de fato escrever a nossa matriz genérica.
Muito bem, como acabamos de ver anteriormente, a gente consegue representar cada um dos elementos de uma matriz, utilizando a linha que esse elemento está e a coluna onde ele se encontra. Então, a gente consegue escrever uma matriz genérica. O que é isso? O que é uma matriz genérica? É uma matriz que eu não conheço quais são os valores, mas eu posso representá-los, tá entendendo? Como assim? Então, temos aqui uma matriz genérica de ordem M por N. O que acontece? Eu não sei quanto vale esse cara aqui, mas eu sei que ele é o A11, concorda comigo? Porque é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Eu consigo representá-lo. E isso acontece para os demais elementos, né? O que está aqui do lado é o A12, é o elemento que está na primeira linha na segunda coluna. Depois viria o A13, o A14, depende, né, de quantas colunas você teria na tua matriz genérica aqui. Aqui então vai indo até chegar na última coluna. Na última coluna eu tenho o A1N. Por quê? Porque essa matriz aqui que eu estou representando genericamente tem ordem M por N. Significa que ela tem N colunas. A última coluna é a coluna N. Então, esse cara é o A1N. Aí eu vou para a linha de baixo, é a linha 2. O primeiro elemento é o A21, o que está na segunda linha, primeira coluna. Do lado é o A22. E assim vai até chegar lá no último cara dessa linha, que é o A2N, o que está na segunda linha e na última coluna. E assim vai descendo as linhas, né? Dependendo também de quantas linhas você vai ter na matriz que você está representando ali. Teria a terceira linha, depois a quarta linha, até chegar lá na última linha. Na última linha eu tenho aqui o AM1, porque a última linha é a linha M, certo? Como a ordem dessa matriz, a M por N, ela tem M linhas, então a última linha é a linha M. Eu vou ter a M1, última linha, primeira coluna, do lado é o AM2, e assim vai até chegar no cara que está na última linha, última coluna, que é o AMN. Pode ter ficado um pouco confuso isso aqui, mas vai ficar bem claro agora no exemplo que temos aqui. Olha só. Escreva a matriz genérica A de ordem 3 por 2. Você sempre vai ter definido qual é a ordem da matriz que você tem que escrever genericamente, tá? Então aqui nós temos que escrever uma matriz genérica com 3 linhas e 2 colunas. Vamos lá. Essa matriz A, ela vai ser aqui igual 3 linhas e 2 colunas. Vamos lá então. Primeiro elemento é o A11. Tá ok? Como a matriz aqui é a gente escreve os elementos com A minúsculo, né? Usando a mesma letra. E aí o que está na primeira linha, primeira coluna, é o A11. Maravilha. Do lado é o A12, o que está na primeira linha, segunda coluna. Do lado é o A13? Não, né? Por quê? Porque essa matriz que eu estou representando, ela tem que ter ordem 3 por 2, ou seja, apenas 2 colunas. Não vai ter a terceira coluna, então eu paro aqui. Vou agora para a segunda linha, né? Primeiro elemento da segunda linha é o A21, né? Segunda linha, primeira coluna. Do lado é o A22, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Agora vou para a terceira linha. Temos o A31, o cara que está na terceira linha, primeira coluna, e do lado é o A32, o que está na terceira linha, segunda coluna. E aí eu paro aqui, não teria a próxima linha, porque a ordem é 3 por 2, então tá certinho aqui, 3 linhas e 2 colunas. Só isso, professor? Só. Aqui está representada, está escrita genericamente a nossa matriz A de ordem 3 por 2. Isso aqui é bem importante nessa parte inicial de matrizes, tá? Algumas questões, elas elas dão, melhor dizendo, uma lei de formação que usa o I e o J, e você tem que encontrar qual é essa matriz. Então, primeiro você escreve genericamente a matriz, né? Com a ordem lá que a questão está pedindo para aquela matriz. E aí você pega em cada elemento quem é o I e quem é o J, joga naquela lei de formação e encontra o valor de cada um desses elementos, você tem a tua matriz. A gente vai fazer um exemplo desse na nossa aula com os exercícios resolvidos, tá? Pode ficar tranquilo. Agora vamos para matrizes especiais. São matrizes que possuem características específicas.
Começando pela matriz quadrada, é toda matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. E esse número de linhas que é igual ao número de colunas é a ordem da matriz quadrada. Como assim, professor? Temos aqui um exemplo. Veja que a nossa matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Então eu digo que é uma matriz quadrada de ordem 3, tá ok? Se eu falo para você uma matriz quadrada de ordem 2, é porque ela tem 2 linhas e 2 colunas e assim por diante. Por que que o nome é matriz quadrada? Porque o formato da matriz é um quadrado, certo? Por isso. Muito bem. Aqui na matriz quadrada temos algumas coisas interessantes. Só na matriz quadrada nós temos diagonais, tá? Temos uma diagonal que a gente chama de principal e outra diagonal que chamamos de secundária. A diagonal principal é composta por todos os elementos da matriz onde o i é igual ao j, ou seja, é o elemento A11, é o A22, o A33. Nessa matriz, como ela tem ordem 3, são esses 3, né? Mas se fosse uma matriz quadrada de ordem 4, por exemplo, seria o A44 também. Se fosse de ordem 5, teria o A55 também. E assim por diante. Vamos marcar aqui, então, a nossa diagonal principal. Essa fila formada pelo -3, pelo 1 e pelo 1 aqui. Diagonal principal. Já a diagonal secundária, ela é composta por todos os elementos da matriz onde i mais j é igual a n mais 1, onde esse n é a ordem da matriz quadrada. Então vai ser aqui o elemento A13, tá? Porque 1 mais 3 dá 4, que é a ordem dessa matriz mais 1. Então é o A13, é o A22, 2 mais 2 dá 4 também, e é o A13, 1 mais 3 também dá 4. Então é a fila formada agora pelos elementos 2, 1 e 8. É a diagonal secundária. A diagonal secundária é mais fácil identificar da seguinte maneira. Se essa daqui é a principal, a outra diagonal é a secundária, tá? Porque são duas diagonais que nós temos num quadrado, né? Então essa é a principal, a outra é a secundária. Pode aparecer traço da matriz quadrada, tá? Sempre que aparecer traço da matriz quadrada, é uma operação que você vai fazer, que é a soma dos elementos da diagonal principal. Isso é o traço da matriz quadrada. Então, nessa matriz A que nós temos como exemplo aqui, o seu traço ele vale -1. Concorda comigo? Se eu somar os elementos da diagonal principal, 1 mais 1 dá 2. 2 mais -3 fica 2 menos 3, que dá -1. Ok. Toda matriz que não é quadrada, a gente chama de retangular, tá? Então, uma matriz retangular é toda matriz onde o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, essa é a matriz quadrada. Matriz linha e matriz coluna. É bem fácil, tá? Matriz linha é aquela matriz que possui apenas uma linha. Temos aqui um exemplo. Matriz coluna possui apenas uma coluna. Tranquilo. Depois, matriz nula. É aquela matriz onde todos os elementos são nulos, ou seja, valem zero. Aí, a gente pode representar essas matrizes de duas maneiras. Ou você escreve a matriz colocando zero para todos os elementos, como está aqui, ou você identifica a tua matriz com a ordem e coloca igual a zero. Só não pode colocar apenas A igual a zero, tá? Você tem que dizer qual é a ordem da matriz que é igual a zero. Porque se eu tiver uma matriz de ordem 2 por 2 que é nula, ela não é igual a essa matriz de ordem 2 por 3 que é nula. Tá? Então tem que especificar a ordem. Muito bem. Depois, matriz diagonal. Matriz diagonal é aquela matriz quadrada, tá? Ela tem que ser quadrada. E além disso, todos os elementos que estão fora da diagonal principal, eles têm que ser nulos. Então, temos um exemplo aqui. A matriz é quadrada. Qual é a sua diagonal principal? Acabamos de ver ali, né? Nesse exemplo aqui, a diagonal principal que nós temos é formada pelo 2, pelo 3 e pelo 5. Se a gente pega os elementos que estão fora da diagonal principal, todos eles são zero, tá vendo? Então essa matriz aqui a gente chama de diagonal.
Continuando com as matrizes especiais, matriz triangular é uma matriz quadrada onde todos os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, podemos ter dois tipos de matriz triangular, a matriz triangular superior e a matriz triangular inferior. Ela vai ser superior quando todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são nulos. É a matriz A que temos aqui como exemplo. A diagonal principal é formada pelos elementos 1, 6 e menos 1, certo? Se eu pego todos que estão abaixo, eles valem 0. Então essa matriz é triangular superior. Por que ela tem esse nome? Porque a gente forma um triângulo com os elementos aqui que não são nulos, ó. Forma um triângulo e é triangular superior porque esse triângulo fica em cima. Maravilha? Já a triangular inferior é quando todos os elementos que estão acima da diagonal principal são nulos. Diagonal principal aqui é 2, 1 e 7. Se a gente pegar todos que estão acima, são nulos. Portanto, é triangular inferior. Porque o nosso triângulo que a gente forma, ele fica abaixo, né? Muito bem. Professor, e se acontecer de tanto os elementos que estão acima quanto abaixo da diagonal principal serem nulos? Aí a matriz é diagonal, né? Foi o que nós vimos anteriormente. Tá ok. Agora, matriz identidade. É aquela matriz diagonal onde todos os elementos da diagonal principal valem 1. Então, vamos recapitular tudo que tem que acontecer. A matriz tem que ser quadrada, todos os elementos que estão fora da diagonal principal têm que ser nulos, têm que valer 0. E além disso, todos os elementos que estão na diagonal principal, eles têm que valer 1. Tá? Então, coloquei dois exemplos aqui. A matriz identidade de ordem 2, essa daqui, e a matriz identidade de ordem 3, que é a matriz B que está aqui. Tá ok? Então, diagonal principal todos valem 1, o resto é 0, bem tranquilo, matriz identidade. Na sequência, matriz transposta. A matriz transposta, na verdade, é uma operação que a gente faz, tá? É uma nova matriz que nós obtemos transformando o que é linha da matriz em coluna na sua transposta e vice-versa, né? O que é coluna da matriz vira linha na sua transposta. Então, vamos lá. Temos aqui uma matriz A de ordem 2 por 3, ok? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Queremos encontrar a sua transposta, ou seja, vamos determinar a matriz A elevado a T. Assim que a gente representa a matriz transposta, tá? Elevado a T. Então você vai fazer o seguinte, o que é linha da matriz A vai virar coluna da sua transposta. Então, qual é a primeira linha da matriz A? É formada pelos elementos 1, 2 e 3, né? Então, nessa mesma ordem, você tem a primeira coluna da tua transposta. Primeira coluna da transposta é formada pelos elementos 1, 2 e 3. Nessa mesma ordem, o que isso significa? Primeiro é o 1, depois o 2, depois o 3. Então, tá aqui. Agora você pega a segunda linha da tua matriz A. Temos menos 1, 4 e 7, vai virar a segunda coluna lá na transposta. Menos 1, 4, depois 7. Pronto, está aqui a nossa matriz transposta. Veja que o que era coluna da matriz A virou linha aqui na transposta. Ó, primeira coluna 1 e menos 1 virou primeira linha, 1 e menos 1. Segunda coluna 2 e 4 virou segunda linha, 2 e 4. Terceira coluna 3 e 7 virou terceira linha, 3 e 7. Então, é isso que acontece aqui. Uma observação importante. A ordem da matriz A era 2 por 3, né? A ordem da transposta é qual? É 3 por 2, né? Porque ela passou a ter 3 linhas e 2 colunas. Então, quando você faz a transposta, a ordem da matriz inverte. Aqui a ordem era 2 por 3. Na transposta passou a ser 3 por 2, então a ordem da matriz ela inverte. Tá ok. E dentro da matriz transposta nós temos uma matriz especial que é a chamada matriz simétrica. O que é a matriz simétrica? É uma matriz quadrada
onde a sua transposta é igual à própria matriz, tá? Temos aqui um exemplo e vamos observar que essa matriz de fato é simétrica. Então, é uma matriz quadrada de ordem 2. Se ela não fosse quadrada, ela não tinha nem chance de ser simétrica, até porque, vamos pensar um pouquinho, se a matriz não for quadrada, quando eu calculo, quando eu encontro a sua transposta, o que acontece? A ordem inverte. Então não tem como a matriz ela ser igual. A gente já vai ver na sequência o que tem que acontecer para que duas matrizes sejam iguais. Mas a matriz só preserva a ordem se ela for quadrada, Quando faz a transposta, ela só vai preservar a ordem se for quadrada. Então tem que ser quadrada para ser simétrica. Muito bem, vamos encontrar então a transposta dessa matriz A, que é a matriz A elevado a T. Como é que vai ficar? Pega a linha da matriz A, transforma em coluna na sua transposta. Ou você pode também pegar o que é coluna da matriz A, transformar em linha na transposta. É a mesma coisa, mas é legal adotar um mesmo critério para não ficar criando confusão, Então vamos sempre pegar a linha da matriz, transformar em coluna na transposta. Primeira linha, 2 e menos 5, vira a primeira coluna aqui, 2 e menos 5. Segunda linha, menos 5 e 3, virou segunda coluna, menos 5 e 3. Como a matriz é quadrada, a ordem continua sendo a mesma, Era 2 por 2, mesmo invertendo, continua sendo 2 por 2. Então, como ela preserva essa ordem por ser quadrada, ela pode ser igual à matriz A. O que tem que acontecer, então, para que duas matrizes sejam iguais? Primeira condição, como nós já comentamos, elas têm que ter a mesma ordem. Se duas matrizes têm a mesma ordem, o que precisa acontecer? Todos os elementos correspondentes eles têm que ser iguais. O que são elementos correspondentes? São os elementos que ocupam as mesmas posições nas duas matrizes, tá? Então, como elas têm a mesma ordem, elas têm o mesmo número de elementos. Então, cada elemento vai ter o seu correspondente, Então, olha só, na matriz A, quem é o elemento A11? O que está na primeira linha, primeira coluna? É o 2, Veja que ele é o mesmo elemento que está na mesma posição da outra matriz. Se eu pego aqui o A12, é menos 5 nas duas. Se eu pego o A21, ele é menos 5 nas duas. E se eu pego o A22, ele é 3 nas duas. Todos os elementos correspondentes são iguais, portanto, as matrizes aqui, elas são iguais. Temos que a matriz A é quadrada e, além disso, ela é igual à sua transposta. Portanto, é uma matriz que nós chamamos de simétrica. E para finalizar, estão aqui as duas últimas matrizes que nós precisamos conhecer por enquanto. Matriz oposta e matriz antissimétrica. A matriz oposta, assim como a matriz transposta, também é uma operação que a gente faz, é uma nova matriz que nós obtemos. Temos aqui uma matriz A de ordem 2 por 3 e queremos encontrar a sua oposta, ou seja, queremos encontrar a matriz menos A, assim que a gente representa a oposta com o sinal de menos antes. É só você trocar o sinal de todos os elementos, você tem a oposta da tua matriz. Só isso, tá? Então, se aqui é menos 2, você pega menos esse valor. Menos 2 fica 2 positivo. Se você tem 0, continua 0, porque não existe 0 negativo, Se você tem 1 positivo, você pega menos 1. Então é só pegar menos cada um dos elementos que você tem, que na prática é trocar o sinal de cada um deles, Então aqui é 3 positivo, fica menos 3, aqui é menos 1, fica 1 positivo, aqui é 6, fica menos 6. Pronto, temos a nossa matriz oposta. Dentro da matriz oposta, temos a matriz antissimétrica. O que precisa acontecer para que uma matriz seja antissimétrica? Primeira coisa, ela tem que ser quadrada, ok? Sendo quadrada, a matriz transposta dessa matriz A, ela tem que ser igual à sua oposta. Aí a matriz é antissimétrica. Então, vamos encontrar primeiro a transposta dessa matriz A matriz A elevado a T. Primeira linha da matriz A vira a primeira coluna na sua transposta, 0 e menos 2, está aqui.
E a segunda linha, 2 e 0, vira a segunda coluna. Essa é a transposta. Agora a gente faz a oposta. Vamos encontrar a matriz menos A. É só trocar o sinal de todos os elementos. 0 continua 0, menos 2 fica 2 positivo, 2 aqui embaixo fica menos 2 e 0 continua 0. Agora você vai olhar se a transposta é igual à oposta. Se isso acontecer, a matriz é antissimétrica. Vamos lá, cada um dos elementos correspondentes tem que ser igual. Aqui é 0, o cara que está na mesma posição da outra matriz é 0 também, 2 com 2, menos 2 e menos 2, 0 e 0. As duas matrizes são exatamente iguais, portanto essa matriz aqui ela é antissimétrica. Vamos anotar então aqui que é importante, para que a matriz seja antissimétrica, a oposta tem que ser igual à transposta. E a matriz tem que ser quadrada, mesmo porque se a matriz não for quadrada, não tem como você obter essa igualdade, porque elas vão ter ordens diferentes, tá? Assista agora a aula com os exercícios resolvidos para complementar e colocar na prática tudo que nós vimos nessa introdução, nessa parte inicial do nosso estudo de matrizes. Espero que você tenha gostado dessa aula. Clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades. Até a próxima, valeu!